dos grandes empecilhos para as pessoas conhecerem a Deus é a sua própria sabedoria. É aquela pessoa intelectual e ela se apoia nessa sabedoria dela. Porque eu não sou contra, nós não somos contra a pessoa ter conhecimento, ser uma pessoa estudada, ser intelectual. Mas o problema maior é que a pessoa se apoia nisso. E nos meus vídeos eu tenho encontrado pessoas, quando nós fazemos nossas reflexões dentro da palavra, as pessoas comentam da seguinte maneira, da seguinte forma: eu não concordo, eu, está sempre na primeira pessoa do eu. Eu observo isso e elas falam: não, eu não acho que é assim, eu acho que é assado. E o apóstolo Paulo, ele detectou, né, através do Espírito Santo, essa muralha, essa barreira que tem nas pessoas. Eu mesmo tenho encontrado muitas, principalmente pessoas cultas, né, que têm um estudo maior. Elas se bloqueiam. Pode ser a pessoa, principalmente se for uma pessoa humilde, vir trazer o evangelho, vir advertir ela, quando ela começa a ouvir, ela já está se precavida com aquele orgulho, com aquela barreira, e ela está esperando só um momento para ela contra-atacar. E eu tenho visto aqui nos nossos comentários esse tipo de pessoas, mas nenhum deles vem com a palavra de Deus. Fala: olha, você está errado, tem esse texto que é assim, né? Não, eles escrevem aquele texto enorme, com aquelas ideias bonitas, que a palavra de Deus chama de sofisma, né? Sofismas são argumentos que parecem verdadeiros, mas são falsos. E nós, quando eu venho aqui na internet, eu tomo muito cuidado, porque nós estamos falando das coisas de Deus, nós estamos sendo canais, estamos dando voz. Então devemos tomar muito cuidado para não falar besteira, para não falar heresias, porque um dia nós iremos prestar conta ao nosso Deus. Eu quero fazer uma leitura aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Eu estou com duas traduções aqui. Eu vou ler as duas traduções, porque tem uma tradução aqui que eu acho ela sensacional, maravilhosa, que dá para você entender claramente. Tem uma outra que ela é no português, né, também bom, mas ela tem um linguajar diferente, mas o sentido é o mesmo. Primeiro eu quero ler o linguajar mais fácil, né? A tradução que eu considero boa. Essa tradução é da CNBB, é da Bíblia Católica. Eu gosto dessa tradução, porque eu acho que Deus fez isso até de propósito, trazer uma tradução de fácil compreensão para os católicos, para eles não terem desculpa no dia do juízo. Então, eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 em diante. Essa é a tradução da CNBB. As armas do nosso combate não são carnais, mas são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Destruímos sofismas e todo o orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus, e subjugamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Foi bem claro esse texto aqui, né? Esse texto está dizendo que o orgulho intelectual, e depois do orgulho intelectual, né, vem antes do orgulho vem o sofisma. Destruímos sofisma, argumentos que parecem verdadeiros. Agora eu vou ler a outra tradução, né, que é a Almeida Corrigida e Fiel. E diz assim, capítulo 4, 2 Coríntios 10, capítulo 4 em diante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus
para destruição das fortalezas, né? Destruição das fortalezas. Aqui essa tradução já está, a outra tradução está falando sofisma, que são pensamentos. E aqui fortalezas também são pensamentos, só que a tradução CNBB está mais fácil de compreensão, né? Continuando. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, você que talvez tenha uma cultura, você é culto, você tem estudo, você tem que tomar cuidado, porque isso pode ser um empecilho para o conhecimento do nosso Deus. Já fiz um vídeo dizendo que poucas pessoas, e eu tenho visto pessoas até estudam, mas não têm conhecimento de Deus, ou não querem ter. Por isso que eu tenho uma certa resistência para as pessoas que fazem teologia. Eu tenho uma certa resistência muito séria contra isso. Porque a teologia, Satanás entrou lá e trouxe sabedoria mundana para dentro da teologia. Eu conheço pessoas que antes de fazer teologia, eles eram as pessoas bem simples no conhecimento da palavra, puro. Quando eu falo simples, eu quero dizer que ele tinha uma fé pura. Depois que eles voltaram do seminário, voltaram as pessoas muito orgulhosas, né? Eles não escutam mais ninguém. Eu tenho encontrado, por isso que eu falo muito de pastores, porque eu tenho encontrado grande dificuldade. Talvez você pode estar se preocupando. Por que você fala tanto? Porque essa classe, hoje em dia, está contaminada. Jeremias foi o profeta, inclusive certa vez alguém comparou, você é o Jeremias daqui. Porque Jeremias lutava contra os sacerdotes daquela época e contra o povo que estava abandonou o caminho do Senhor. E a palavra de Deus fala que nós só devemos combater com a verdade. Combater com a verdade. Aqui no capítulo 13, versículo 8, diz assim, né? De fato, não podemos nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Então, às vezes nós trazemos aqui os estudos, as reflexões, colocando o texto da palavra, e as pessoas não conseguem, às vezes ela é contra a verdade, porque a mente delas não consegue assimilar, aquilo que é contra elas. A palavra Jeremias foi um profeta que, na época dele, ele falava tudo ao contrário que o povo queria. Talvez você tenha percebido, nossa, você é tudo, já falaram isso para nós. Você é uma pessoa que fala tudo diferente, tudo ao contrário. Por quê? Então Jeremias, certa vez, ele estava lá no templo e Deus mandava ele ir lá, porque lá que o povo tinha muito acesso, os reis, as autoridades estavam lá, e ele estava lá para proclamar a palavra do Senhor. E naquela época ele estava tudo em paz, Jerusalém em paz, os reinos ao redor em paz, não estava em guerra. E aí Jeremias veio com uma palavra de guerra, falou, olha, vai vir desgraça para vocês. Vocês têm que colocar o jugo de vocês sob o domínio da Babilônia, que Deus está irado contra vocês. E como ele estava em tempo de paz, eles não acreditaram. Esse profeta só profetiza desgraça. Enquanto que tinha os falsos profetas da época que profetizavam coisas boas, igual hoje nós estamos vendo, né? Às vezes nós trazemos uma palavra aqui, as pessoas não concordam. Não, mas é isso, não é isso. E nós mostramos pela palavra, mas ela, por causa do sofisma, das fortalezas na mente dela, não consegue. Jeremias falou certa vez para o rei lá de Israel, falou, olha, se entregue para o rei da Babilônia. Ele falou, não vou me entregar. E acabou se dando mal. Jeremias falava para o povo, vai servir o rei da Babilônia. Nós não. Então Jeremias falava tudo ao contrário. Tudo que o povo pensava de uma forma, ele falava de outra forma. E o nosso Deus é assim. E às vezes nós vem aqui na internet, fala, né, o que Deus quer, e as pessoas não concordam. Escrevem para nós, mas não mostram nenhum texto contradizendo aquilo.
Por isso que a palavra de Deus fala, nós não podemos, de fato, não podemos nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Jeremias, capítulo 2 Coríntios 13, versículo 8. Então, certa vez um pregador, falou assim, olha, eu não acredito que o milênio vai ser literal. A palavra de Deus fala que vai ser 1000 anos. Ele até contou no nosso tempo, 1000 anos. Não, por que ele falou isso aí? Eu não acho que vai ser assim. Não acho. Porque a mente dele não consegue, é limitada. E aí ele fala, isso como tantos outros aqui, às vezes eu venho, pego um texto daquela palavra e explico. Não, eu não acho que é assim. Então eu já notei que sempre tem o eu primeiro. Mas quando nós vem aqui na internet, eu falo, isso aqui é a palavra de Deus. Olha o que Deus está falando. Deus falou que é assim. Deus falou que é dessa maneira. Tudo ao contrário do que as pessoas pensam. Por quê? E às vezes quando nós pregamos aqui na internet, as pessoas vai apoiando até certo ponto, onde está de acordo com o que ela aprendeu, de acordo com o que está na mente dela. Isso é muito errado. Eu também tive essa época da minha vida, que eu ouvia uma pregação, isso aqui tem que estar de acordo com ele. Quando ele falava coisa que eu não compreendia, eu já, não é assim, eu acho que é assado. Não, nós tem que estar submetido à verdade, como está escrito aqui, no capítulo 10, o versículo 6. Estamos prontos para punir toda desobediência, uma vez que a vossa obediência estiver completa. Então nós temos que subjugar todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, no versículo 5. Então, se você é uma pessoa que discorda, você tem que antes orar a Deus, perguntar, eu quero ler esse texto, será que é isso mesmo? Eu faço isso. Por exemplo, talvez nós pregamos aqui, nós mostramos o texto e você relê mais a sua mente, não deixa você acreditar que é dessa forma, porque nós colocamos texto aqui no vídeo para você acompanhar, falamos o capítulo, o versículo, e o que está escrito ali é isso. Não tem como você distorcer, não tem como você mudar. Se Deus falou que é dessa maneira, eu acho que não é assim. É a base do achômetro. Eu tenho encontrado muitos aqui, até pessoas que se dizem servas de Deus, mas ainda ela tem fortalezas, ela tem altivez. Talvez muitos deles ouvem o nosso vídeo, mas não tem coragem de se manifestar. Não tem coragem por causa do orgulho, por causa da altivez. Eu tenho encontrado bastante. Eu sei que muitos deles assistem. Sempre eu falo que eu tive muito problema com pastores. Por quê? Porque eles se acham que conhecem tudo, né? Não tem a humildade de falar, não, Deus, isso aqui é verdade, é de Deus. Eu nunca encontrei nenhum até o presente momento. Não encontrei, lamento dizer isso. Pode ser que tenha, mas eu não tenho encontrado. Eu tenho encontrado eles rebatendo e não mostra nenhum texto conveniente, porque a palavra de Deus fala que quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Fala, não, é verdade isso. Porque quando está distorcida a palavra, o Espírito Santo de Deus fala, olha, isso não é de acordo, não está. Por isso que a palavra fala que é Ele que nos ensina. Ele tem que testificar, Ele testifica a própria palavra. O Espírito Santo testifica a própria palavra. Não sou eu que vou testificar a palavra, é o Espírito Santo que confirma a palavra que está sendo dita. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele não contradiz a própria palavra, não contradiz. É por isso que é importante nós lermos todinho ela para entender o contexto. Eu gostaria, ouvinte, que com esse vídeo, você que tem estudo, você é uma pessoa que tem sabedoria do mundo, sua, você tem que fazer igual o apóstolo Paulo. Ele refutou como lixo toda aquela sabedoria dele. Então para mim isso aqui é lixo. Eu quero um novo conhecimento, aquele que vem de Deus, aquele que vem do nosso Senhor e Salvador. Ele diz, eu quero aquele conhecimento para a excelência da glória do conhecimento. É isso que nós devemos buscar. Eu busco isso com todas as minhas forças. Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse nisso.